a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 17 de junho de 2021, quinta-feira, o Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, percebemos a continuação do Evangelho de ontem, onde Jesus termina recomendando sobre a oração, que não era para fazer oração de pé no meio das pessoas, para poder se aparecer. E ele continua dizendo: queres orardes, vá no seu quarto e reze ocultamente, onde o Pai, que vê tudo que está oculto, percebe a sua oração, em outras palavras. Pois bem, no Evangelho de hoje, ele continua dizendo: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Aqui está o grande segredo desse Evangelho de hoje. Não é que não devemos rezar, não é que não se deva rezar, não se deva rezar muito, que nem diz os cuiabanos, muito e duro, né? Não é isso. Jesus está dizendo para os seus discípulos que não é para fazer como os pagãos. O que os pagãos fazem? Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Muitas pessoas pensam que vão convencer Jesus com muitas palavras, com grandes argumentos, mas o que convence Jesus é o coração arrependido. O que convence Jesus é a humildade. O que convence Jesus é a fé. Você vê em todos os pedidos de cura, de libertação, Jesus responde: vá, a tua fé te salvou. O que tu queres? Vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, e assim sucessivamente. Porque também, se não fosse assim, Jesus não teria dito que era para insistir na oração, e ele diz uma parábola a respeito da viúva que perturba um juiz para fazer justiça ao seu favor. Jesus diz que era para continuar a oração como esta viúva continuou perturbando o juiz, que a atendeu para que ela deixasse de perturbar ela. Pois bem, Jesus está ensinando aqui que a questão não é as muitas palavras, não é a insistência, mas é fazer a tua própria vontade. Jesus sabe o que precisamos, Jesus sabe o que é melhor para nós, Jesus sabe todas as coisas, e nós e os seus discípulos não podem se bancar de deuses, mas serem mansos, humildes, mas confiantes, e dizer a Deus aquilo que é, de fato, a verdade. E dizer com o coração manso, com o coração puro, com o coração humilde. E aí, então, Jesus ensina uma oração que está contido nesta oração, um caminho de oração. Além dela em si ser uma oração perfeita, ela também é um caminho de oração onde ensina os seus discípulos a rezarem e também
a todos nós. Ele vai ensinar então a oração do Pai Nosso. Pois bem, no Pai Nosso se inicia com um momento de louvor. Jesus diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dizendo para o Senhor fazer a vontade dele, que ele é grande, santificado seja o nome dele, Pai nosso, Papai que estás nos céus. Tudo isso é louvor, um momento de louvor, de adoração, aonde os discípulos, aonde todos colocam as glórias nas mãos de Deus. Diz aquilo que Deus é de fato. E na segunda etapa, então, desta oração, Jesus ensina a fazer as petições. Primeiro, Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Depois, para perdoar as nossas ofensas, mas como condicional, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Depois, Jesus nos pede para não nos deixar cair em tentações. E depois, Jesus nos ensina a pedir para livrai-nos de todo o mal. Olha só, uma petição, o pão. Segunda petição, para perdoar a ofensa. Terceira petição, para não deixar cair em tentação. Quarta petição, para livrai-nos do mal. Percebe aqui então este roteiro, o roteiro de uma oração perfeita, uma oração suficiente. Se todos os dias em nossas orações nós fizermos este roteiro com as nossas próprias palavras, aquilo que está no nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, evidentemente pedindo para que Deus faça a vontade dele, porque é assim que está, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Poderíamos até considerar isso como uma petição, mas ela encaixa aqui no louvor, para que Deus faça a vontade dele. Está dizendo: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor sabe tudo, nós não sabemos nada, por isso faça a sua vontade. Enfim, nesta oração do Pai Nosso, que em si ela é uma oração forte e poderosa, mas também ela é um caminho, um cronograma de oração, onde nós podemos falar com as nossas próprias palavras, fazer uma oração de intimidade a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvar a Santíssima Trindade e pedir aquilo que nós necessitamos. E aqui está o que nós necessitamos. Deus já deu um caminho. Pedir a questão corporal, o alimento, a saúde física, tudo está incluso aqui no pão nosso de cada dia. Pedir as questões espirituais, o que mais é importante, o perdão dos nossos pecados. E aí então pedir a proteção, para que o Senhor nos proteja, para nós não pecarmos mais. E depois, para Ele nos livrar de todas as tentações. E depois, para Ele nos livrar de todo o mal, para nos livrar de Satanás e seus demônios. Partimos então para a meditação e já a oração, porque acabamos fazendo uma meditação na leitura. E aí, como que está a nossa oração? Pelo menos estamos orando, pelo menos estamos rezando, pelo menos estamos rezando o Pai Nosso. Mas aqui Jesus nos ensina também a rezar como o Pai Nosso, com o Pai Nosso e como o Pai Nosso. Um roteiro como o Pai Nosso, como Ele nos ensina no Pai Nosso. Falando da nossa intimidade com Deus e pedindo para que o Senhor venha em nosso socorro, em nosso auxílio. Por isso então, partindo já para esta oração, queremos apresentar diante do Senhor todas as nossas necessidades. Senhor, quanto somos fracos, frágeis, esquecemos de rezar, esquecemos de te louvar, esquecemos de te agradecer, de te bendizer. E quantas vezes, ó Senhor, esquecemos também de pedir, esquecemos também de suplicar. E quantas vezes também esquecemos, ó Senhor, de suplicar aquilo que é mais necessário em nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos, enviai o teu Espírito Santo e conceda-nos o dom da oração, o dom de orar, o dom de estar em intimidade contigo, de pedir para fazer a tua santa vontade em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos a graça, a unção do teu Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas,
Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.